Boa noite a todos. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a 134ª sessão ordinária da 88ª legislatura. De forma prevista no parágrafo 1º do artigo 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convoco o vereador Nivaldo para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Tem que passar por todos. Vereador Wilson? Presente. Vereador Adriano? Vereador José Nicolau? Presente. Vereadora Esteu? Vereadora Sila? Presente. Vereador Pedro? Presente. Vereadora Inês? Vereador Jorge? Vereador Nivaldo, presente. Conforme a resolução 004/2016, solicito ao vereador Wilson de Lima que faça a leitura de um versículo bíblico. O Salmo 92. O Senhor é Rei e se revestiu de majestade, ele se cingiu com um cinto de poder. Obrigado, vereador. Solicito a servidora Márcia Coutinho para que efetue a leitura da ata da 133ª sessão ordinária da 88ª legislatura. Ata da 133ª sessão ordinária da 88ª legislatura, realizada no dia 30 de agosto de 2016, na sala de reuniões da Câmara Municipal. Reunidos os senhores vereadores Adriano Lopes, Aristeu Ribas, Cecília Nanus Pavese, Elinês Isabel Tax Santos Ribas, Homero Jorge Davassi, José Nicolau Carvalho, Nivaldo Alves de Souza, Pedro da Cruz Machado e Wilson de Lima. A presidente solicitou ao vereador primeiro secretário Aristeu para que fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores e, constatando haver número regimental, declarou aberta a presente sessão, solicitando a servidora Márcia para que fizesse a leitura das atas da 131ª e 132ª sessões ordinárias, que depois de lida e achada conforme, foi assinado pelos senhores vereadores presentes. Dando sequência, a presidente solicitou ao vereador primeiro secretário para que procedesse a leitura da matéria constante para expediente e ordem do dia. Para a votação única, moção de pesar número 024/2016, vereadora Cecília Nanus Pavese, a ser endereçada aos familiares do senhor Manuel Cirino dos Santos pelo seu falecimento. Moção de pesar número 025/2016, vereadora Cecília Nanus Pavese, endereçada aos familiares do senhor Peter Alan de Almeida de Oliveira pelo seu falecimento. Requerimento número 045/2016, vereador Wilson de Lima, requer cópia de todos os empenhos liquidados com o transporte escolar de nosso município no ano de 2016. Primeira votação. Projeto de Lei 203/2016, Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dar outras providências.
Projeto de lei número 204/2016, vereador Adriano Lopes, denomina de Lauro Bueno de Camargo a via pública ainda sem denominação, atualmente definida como Rua Projetada Y, situada na Vila Isabel, no distrito de Caetano Mendes, em nosso município. Projeto de lei número 205/2016, Poder Executivo dispõe sobre as alíquotas de contribuição, taxa de administração e fixa o valor dos aportes do Tibagi Prévio para exercício financeiro 2016 com base no novo cálculo atuarial. Projeto de lei número 206/2016, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dar outras providências. Projeto de lei número 207/2016, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dar outras providências. Para conhecimento do plenário, indicação número 122/2016, vereadora Cecília Nanuzzi Pavese, indica serviço de esgotamento de fossa séptica e limpeza de resíduos no final da rua Frei Gaudêncio, próximo ao Rio Tibagi. Indicação número 123/2016, vereador José Nicolau Carvalho, indica serviço de construção de calçadas e passeios destinado ao público na rua Desembargador Mercer Júnior. Indicação número 124/2016, vereador José Nicolau Carvalho, indica que seja realizada a coleta de entulhos em alguns pontos da rua Desembargador Mercer Júnior. Indicação número 125/2016, vereadora Cecília Nanuzzi Pavese, indica que seja revisada e reparada a iluminação na rua Almeida Taques, número 865, próximo à Câmara Municipal. Indicação número 126/2016, vereador José Nicolau Carvalho, indica para que se envie maquinário necessário para auxiliar os produtores rurais da localidade do Capivari do Meio em nosso município. Indicação número 127/2016, vereadora Elinê Isabel Taques Santos Ribas, indica cobertura para todos os pontos de ônibus e estudos que resultem na construção de cobertura ligando o portão de entrada à porta de acesso de todos os CMEIs e escolas municipais. Indicação número 128/2016, vereador Homero Jorge Davassi, indica serviço na rua vereador José Taques Martins, ao lado do número 64, dentre os quais uma limpeza no final da rua, colocação de placas indicando a proibição de jogar lixo. Indicação número 129/2016, vereadora Elinê Isabel Taques Santos Ribas, indica serviço de tapa-buracos e revitalização da quadra de areia localizada no Parque Linear. Indicação número 130/2016, vereadora Cecília Nanuzzi Pavese, indica serviços de esgotamento de fossas sépticas na rua Braulio Bueno de Camargo, próxima à Prainha, na rua Padre Ferrucci, próxima à Beira Rio, e no final da rua Frei Gaudêncio. Também coleta de lixo depositados em áreas de preservação permanente próxima à Prainha. Indicação número 131/2016, vereadora Cecília Nanuzzi Pavese, indica serviço de reformas da quadra de esportes na localidade de São Bento, distrito de Alto do Amparo. Indicação número 132/2016, vereador Wilson de Lima, indica para que se realize limpeza na caixa d'água da Vila Rural de São Bento, distrito de Alto do Amparo. Indicação número 133/2016, vereador Homero Jorge Davassi, indica serviços que resultem na condução correta das águas pluviais que invadem o terreno do munícipe Peroni Amaral, próximo à rotatória da saída para Telêmaco Borba. Indicação número 134/2016, vereadora Elinê Isabel Taques Santos Ribas, indica para que se realize a coleta de entulhos e resíduos nas ruas das residências da Ecomoradia no bairro Santa Paula. Dando sequência, passou-se para a discussão e votação das matérias. As moções de pesar número 024 e 025 e o requerimento número 045/2016 foram aprovados em votação única por 8 votos a favor e nenhum contra. O projeto de lei número 204/2016, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final exarou parecer favorável por 3 votos a favor e nenhum contra, e o mesmo foi aprovado em primeira votação por 8 votos a favor e nenhum contra. Os projetos de lei 203, 205, 206 e 207 de 2016 foram retirados pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para mais estudos. O vereador Adriano fez explanações sobre o seu projeto de lei. O senhor Rosival Bueno de Camargo fez uso da tribuna para agradecer pelo projeto de lei número 204 de 2016. Em seguida, a presidente deixou a palavra livre aos senhores vereadores para as considerações finais, e não havendo mais nada a ser tratado, declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, a realizar-se no dia 6 de setembro. Eu, Márcia Maria Coutinho, lavrei a presente ata, que depois de lida, achada conforme, será assinada pelos senhores vereadores presentes. Obrigada, secretária Márcia. Quem aprova a ata
Favor permanecer como estão. Muito obrigada. Por 5 votos a favor e nenhum contra. Desculpa, eu tenho que fazer. Certo? Não posso já entrar, né? Os outros, então, aqui. Então, o seu Pedro parece que ia ler, mas veja que o Perivaldo quer pedir para não ler a justificativa. Então, veja aí, tá? Esclareça aos nobres vereadores que, conforme determina o artigo 187 do Regimento Interno, a presente sessão ordinária deverá obedecer rigorosamente o objeto de julgamento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Paraná, que dispõe sobre a prestação de contas do Poder Executivo do município de Tibagi, correspondente ao exercício financeiro de 2007, 2008, 2009 e 2010. Ou seja, deliberar somente os projetos de decreto de lei número 001, 002, 003 e 004, 2016, que integram a presente ordem do dia. Esse aqui eu posso ler. O Pedro ou o Jorge vai ser o primeiro secretário? Não, eu sou presidente da comissão. Então, a seguir solicito o vereador Jorge Baron como primeiro secretário no lugar do presidente do primeiro secretário Aristeu, que não pôde estar presente, para que promova a leitura dos projetos de decretos legislativo número 001, 002, 003, 004, 2016. Agora só o Wilson, né? No lugar do... Senhor presidente, Só o José Nicolau no lugar do Aristeu, né? Viu o Zé com bomba, né? senhor presidente, eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da justificativa, tendo em vista que todos os vereadores já têm em mãos a justificativa na mão. Sem problema, doutor Brandão. Gostaria de saber, José Nicolau está de acordo? Todos as justificativas são iguais? É um processo. Eu acho melhor que tinha que ler, né? Eu acho melhor que tinha que ler, porque se é diferente, né? Não seria melhor ler? Porque são diferentes as justificativas, Pois é. né? É o que eu estava vendo aqui. Ficaria gravado e não teria... É um texto longo, mas eu acredito que tenha que ser lido, na minha opinião, porque faz parte do documento, né? É um projeto de decreto legislativo e a justificativa, eu acredito que não há necessidade de ser lido quando não é projeto, quando é uma indicação. Agora, eu acredito que, por se tratar de um projeto de decreto legislativo, eu acho que teria que ser lido na íntegra, na minha opinião. Mas essa é a minha opinião, fico com a maioria, caso decidam de outra forma. Eu também acredito que tenha que estar gravado isso, né? Que realmente não é uma brincadeira. Seu Pedro? A opinião do seu Pedro? O vereador José Nicolau já deu a opinião? Já. Você é pela leitura? Não, eu acompanho a maioria. O Wilson de Lima, leitura? Sim. Jorge? Leitura. Leitura? Então, automaticamente, eu acompanho a maioria, pela leitura. Eu fiz a solicitação para a dispensa da leitura justificativa, tendo em vista que todo mundo conhecia a relação, mas eu acho também de grande importância a ler, né? Então, posto a ler, fica gravado também.
Sendo assim, doutor Brandão, sendo assim, após a leitura, vamos direto para a votação, sem maiores comentários. Isso. Por quê? Não existe razão de prolongar mais, uma vez que a justificativa vai ser lida completamente pelo primeiro secretário. Perfeitamente. Então, vou começar a leitura. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2016. Aprova o parecer prévio número 24/11, exarado no processo número 15.422-408-TC e protocolo número 300.488/09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe sobre a prestação de contas do Poder Executivo do município de Tibagi, correspondente ao exercício financeiro de 2007, na forma que especifica. Faço saber que a Câmara Municipal de Tibagi, Estado do Paraná, aprovou e a Mesa Executiva do Poder Legislativo promulga o seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica aprovado em todos os seus termos o parecer prévio número 24/11, exarado no processo número 15.422-4/08-TC e protocolo número 300.488/09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe sobre a prestação de contas do Poder Executivo do município de Tibagi, correspondente ao exercício financeiro de 2007. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A nobre função inerente à fiscalização de todos os atos praticados pelo Poder Executivo, na forma como encontra-se atribuída na Carta da República aos detentores do mandato parlamentar, através dos dispositivos capitulados no artigo 31, notadamente o que prescrevem os parágrafos 2º e 3º do mencionado diploma legal, cujo texto encontra-se reproduzido através do artigo 18, no parágrafo 1º e 2º da Constituição Estadual, e por sua vez reiterados no inciso 7º, parágrafo 2º e 3º da Lei Orgânica Municipal, revela a grande importância, a responsabilidade e, acima de tudo, o dever do Parlamento Municipal em relação ao exercício desta nobre atribuição. A função legislativa é a atribuição fiscalizatória, complementam-se com o poder de julgar e tomar decisões com o fito de exercer um eficiente controle externo exercido com o auxílio do Tribunal de Contas em todos os procedimentos que envolvam a prestação de contas anual, que deve ser apresentada pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, cujo órgão, através de minuciosa análise técnica, promove o acompanhamento do resultado e a demonstração da execução orçamentária, financeira e patrimonial, na forma como exigido na Lei nº 4320/64 e pelas exigências da Lei Complementar nº 101/00, que dispõe sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, resultando o procedimento em parecer prévio, que deve ser submetido ao julgamento dos vereadores que integram a Câmara Municipal, uma vez que cabe a estes especialíssima atribuição de julgar as contas, decidindo de maneira democrática e soberana sobre estas, e é nesta ocasião que os parlamentares são equiparados a verdadeiros magistrados, e assim devem agir, promovendo um julgamento isento e com todos os contornos da aplicação da mais lídima justiça em relação aos casos que lhes são submetidos à apreciação e deliberação. O caso presente reporta-se à prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2007, cujo expediente foi devidamente protocolado junto à Corte, incumbida da análise das contas prestadas pelos gestores públicos através do protocolo número 15.422-4/8, datado de 31 de março de 2008, obtendo regular tramitação quanto ao procedimento de análise e primeiro exame, que veio a resultar na instrução número 1272/8 DCM, cujo órgão apontou o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas e utilização de dotações de operações de crédito não contratadas como recurso para suplementações em outros elementos de despesa diversos da fonte, inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias, divergência nos ajustes efetuados na conciliação bancária em confronto com os extratos bancários subsequentes, omissão de conta corrente no sistema informatizado, movimentação de recursos em instituição financeira privatizada, Banco Itaú, e remuneração dos agentes políticos acima do valor devido, emitindo um parecer conclusivo que as contas naquele primeiro momento não estavam a recomendar a sua aprovação.
No entanto, em sede do contraditório, deveria ser oportunizada a obtenção de esclarecimentos e justificativas da entidade para os fatos apontados no primeiro exame. Através do ofício número 633/8, OCN-DCM, e com base no disposto no artigo 352, parágrafo 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o gestor público responsável pela prestação de contas foi devidamente citado via postal, através do comprovante que encontra-se anexado às folhas 288, para apresentar as razões de defesa e exercer o direito ao amplo contraditório, conforme assegurado no artigo 5º da Constituição Federal. Ocasião em que lhe foi assegurado o prazo de 15 dias para a apresentação de defesa. O Poder Executivo Municipal, através do ofício número 42/2008, anexado às folhas 289/299, manejou o consagrado direito do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que buscou atender às pendências verificadas na instrução correspondente ao primeiro exame. A defesa apresentada foi submetida a uma nova análise através da Diretoria de Contas Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, resultando na instrução número 3974/08 DCM contraditório, que lançou o entendimento através de novas conclusões, ocasião em que a justificativa da entidade não foi suficiente para regularizar as situações apontadas, exceto em relação aos itens: utilização de dotações de operação de crédito não contratadas como recurso para suplementações em outros elementos de despesa diversos da fonte e divergência nos ajustes efetuados na conciliação bancária em confronto com os extratos bancários subsequentes, concluindo pela não regularização dos demais apontamentos extraídos no primeiro exame. Dando seguimento à regular tramitação do processo, foi chamado para intervir no feito o ilustre representante do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, que, através do parecer número 16782/2008, folhas 376/377, opinou no sentido de que o julgamento das contas adotasse a mesma orientação do órgão técnico, ou seja, a DCM. Uma vez instruído por completo o feito, foi o mesmo submetido ao procedimento de julgamento através do Acórdão 1008/9, segunda Câmara. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator, por unanimidade, decidiu emitir o parecer prévio, apontando pela irregularidade das contas no exercício financeiro de 2007 diante dos seguintes fatos. 1. A apresentação de déficit financeiro no exercício de 2007 no valor de R$ 1.236.271,19. E déficit financeiro acumulado ao final do mesmo exercício financeiro no valor de R$ 1.188.021,40, conforme demonstrativo às folhas 264, caracterizando o descumprimento da Lei Complementar número 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente das normas fixadas em seus artigos 1º, 9º e 13º. Dá licença, senhor vereador. Pois não? Tem uma diferença reais, R$ 1.118.021,40. Por extenso, R$ 1.188.021,40. Então há que se mandar corrigir esta irregularidade aí positivo do texto. O valor correto é R$ 1.118.021,40. E no extenso está R$ 1.188.000. Correta a observação, vai ser arrumado. E resignado com a decisão proferida no processo através do protocolo 348/8/09 e com base no artigo 73 da Lei Complementar Estadual 113/2005 e artigo 484 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o Poder Executivo Municipal interpôs competente medida de recurso de revista, apresentado às folhas 399/410, através da qual buscou a reforma daquela decision, mediante a recomendação da aprovação da prestação de contas anteriormente rejeitada. Por meio das razões esposadas na peça recursal e corroboradas com os documentos anexados às folhas 411/515,
A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se na medida recursal, opinando no sentido de que fossem acolhidos os argumentos, recomendando a reforma da decisão consubstanciada no acórdão guerreado. O ilustre representante do Ministério Público, através do parecer número 529/11, igualmente manifestou-se no feito, expondo o seu posicionamento em sintonia com a conclusão alcançada pela Diretoria de Contas Municipais, igualmente recomendando a reforma do acórdão. Por fim, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do acórdão de parecer prévio número 24/11, adotou o entendimento de que a irregularidade formal restou superada, em razão da apresentação de novos documentos, e que o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas não seria capaz de justificar a desaprovação das contas face ao seu valor reduzido e a demonstração de que no exercício financeiro subsequente ocorreu superávit financeiro, situações estas que vieram a impor o princípio da razoabilidade, razão pela qual deu-se integral provimento ao recurso e de consequência veio a ser reformado o acórdão número 1008/9 da segunda Câmara, ocasião em que as contas foram julgadas regulares com ressalvas, cuja decisão transitou em julgado em 23 de maio de 2011. Isto posto e diante da constatação de que o Poder Executivo logrou demonstrar a contento que as irregularidades iniciais apontadas no acórdão 1008/9, segundo a Câmara, não mereciam prosperar, cuja constatação resultou suficientemente demonstrada no processo. Esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento recomenda ao soberano plenário do Poder Legislativo que promova o julgamento das contas na forma que lhe é assegurado constitucionalmente, fazendo a costumeira justiça, com a aprovação do presente projeto de decreto legislativo na forma como ora é proposto. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tibagi, em 31 de agosto de 2016, Pedro da Cruz Machado, presidente, Cecília Nanuzzi Pavese, relatora, José Nicolau Carvalho, membro. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2016. Aprova o parecer prévio número 388/13, exarado no processo número 13811-7 do /09, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe sobre a prestação de contas do Poder Executivo do município de Tibagi, correspondente ao exercício financeiro de 2008, na forma que especifica. Faço saber que a Câmara Municipal de Tibagi, Estado do Paraná, aprovou e a Mesa Executiva do Poder Legislativo promulga o seguinte: Decreto Legislativo. Fica aprovado em todos os seus termos o parecer prévio número 388/2013, exarado no processo número 13811-7/09, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe sobre a prestação de contas do Poder Executivo do município de Tibagi, correspondente ao exercício financeiro de 2008. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Agora sim eu peço à nossa presidente e ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento para que eu suprima essa parte onde é a mesma de todas as justificativas até onde começa a tratar sobre o caso. Se concordam? Perfeitamente, uma vez que a justificativa é a mesma, por tratar-se de irregularidades muito parecidas e que ao longo foi corrigida e considerada aprovada com restrição. Eu peço ao nobre vereador que seja feita só uma pequena parte aqui, mas posso ler, acho que eu vou ler inteiro, porque eu tinha me comprometido a ler inteiro, eu vou... Então, Vossa Excelência fez a consulta, e no momento que o presidente está se manifestando, Vossa Excelência então resolve, notadamente... É que é o seguinte, vereador presidente da comissão, eu tinha achado que era a mesmo conteúdo, mas pelo que eu estou lendo aqui não é o mesmo conteúdo. São então, pequenos detalhes que mudam. Tem diferenças, né? Perfeitamente. Então eu vou ler na íntegra mesmo, não tem outra alternativa. A nobre função inerente à fiscalização, justificativa, a nobre função inerente à fiscalização de todos os atos praticados pelo Poder Executivo, na forma como encontra-se atribuída na Carta da República aos detentores do mandato parlamentar,
através dos dispositivos capitulados no artigo 31, notadamente os que prescrevem o parágrafo 2º e 3º do mencionado diploma legal, cujo texto encontra-se reproduzido através do artigo 18, parágrafo 1º e 2º da Constituição Estadual e, por sua vez, reiterados no inciso 7º, parágrafo 2º e 3º da Lei Orgânica Municipal, revela a grande importância, a responsabilidade e, acima de tudo, o dever do Parlamento Municipal em relação ao exercício desta nobre atribuição. A função legislativa e a atribuição fiscalizatória complementam-se com o poder de julgar e tomar decisões com o fito de exercer um eficiente controle externo, exercido com o auxílio do Tribunal de Contas em todos os procedimentos que envolvam a prestação de contas anual, que deve ser prestada pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, cujo órgão, através de minuciosa análise técnica, promove o acompanhamento do resultado e a demonstração da execução orçamentária, financeira e patrimonial, na forma como exigido na Lei nº 43/20 de 64, e pelas exigências da Lei Complementar nº 101/00, que dispõe sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, resultando o procedimento em parecer prévio que deve ser submetido ao julgamento dos vereadores que integram a Câmara Municipal, uma vez que cabe a estes a especialíssima atribuição de julgar as contas e tomar suas decisões de maneira democrática e soberana sobre estas, e é nesta ocasião que os parlamentares são equiparados a verdadeiros magistrados e assim devem agir, promovendo um julgamento isento e com todos os contornos da aplicação da mais lídima justiça em relação aos casos que eles são submetidos à apreciação e deliberação. O caso presente se reporta-se à prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2008, cujo expediente foi devidamente protocolado junto à Corte incumbida da análise das contas prestadas pelos gestores públicos através do protocolo 13.811/7/2009, datado de 3 de abril de 2009, obtendo regular tramitação quanto ao procedimento de análise e primeiro exame, que veio a resultar na instrução número 1854/2009 DCM, cujo órgão apontou ressalvas diante da constatação de que no encerramento do exercício de 2008 haviam obrigações financeiras sem o necessário suporte em disponibilidades, ainda que o município tenha apresentado evolução positiva em suas disponibilidades, comparando-se às situações existentes em 30 de abril de 2008 e 31 de dezembro de 2008. Situação esta que caracterizou a afronta ao artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000. A mesma análise constatou que o Poder Executivo abriu créditos adicionais acima do limite percentual autorizado na Lei Orçamentária Anual, sem autorização legislativa, caracterizando execução do orçamento diverso do que foi aprovado pela Câmara Municipal. E ainda promoveu movimentação de recursos em instituição financeira privatizada, Banco Itaú, bem como apresentou inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias, além de evidenciar divergências nos ajustes efetuados na conciliação bancária em confronto com os extratos bancários subsequentes, além da omissão de conta corrente no sistema informatizado, constando a análise que havia existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento, diversos credores e a falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS ou RPPS acumulada, com a constatação de que havia a falta de apropriação na receita orçamentária do imposto de renda retido na fonte, com a divergência entre as baixas da consignação do imposto de renda retido na fonte e da Câmara, que não foram contabilizados na receita da Prefeitura, além de ter constatado igualmente a ocorrência de remuneração dos agentes políticos acima do valor devido, apontando também que a nomeação do cargo de controlador interno não se apresentava em conformidade, já que o mesmo não se tratava de servidor estável, e por fim recomendou a aplicação de multa mediante da constatação de que a atuação do processo de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas não obedeceu o prazo previsto no artigo 23, parágrafo 1º da LCE, número 113/2005, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas. A instrução número 1854/2009 do DCM, primeiro exame, emitiu o parecer conclusivo de que as contas naquele primeiro momento não recomendavam a sua aprovação. No entanto, em sede do contraditório, deveria ser oportunizada
a obtenção de esclarecimentos e justificativas da entidade para os fatos apontados no primeiro exame. Através do ofício 1337/2009, OCN-DCM, e com base no disposto no artigo 352, parágrafo 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o gestor público responsável pela prestação de contas foi devidamente citado via postal, através do comprovante que encontra-se anexado às folhas 332, para apresentar as razões de defesa e exercer o direito ao amplo contraditório, conforme assegurado no artigo 5º LV da Constituição Federal, ocasião em que lhe foi assegurado o prazo de 15 dias para a apresentação da defesa. O Poder Executivo Municipal, através do ofício número 42/2009, anexado às folhas 337/354, manejou o consagrado direito ao contraditório e da ampla defesa, ocasião em que buscou atender às pendências verificadas na instrução correspondente ao primeiro exame. A defesa apresentada foi submetida a uma nova análise através da Diretoria de Contas Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, resultando na instrução número 3356/13, DCM contraditório, que lançou o entendimento através de novas conclusões, ocasião em que o técnico incumbido de proceder nova análise no processo confrontando com a defesa apresentada pela entidade, veio a constatar pela possibilidade de aplicar o julgamento pela regularidade das contas, mantendo-se, no entanto, rígidas todas as ressalvas recomendadas por ocasião do primeiro exame, com exceção da conclusão de que entendeu estarem sanadas e regularizados os anteriores apontamentos, que consistiam em movimentação de recursos em instituição financeira privatizada, Banco Itaú, bem como as inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias, e a anterior constatação quanto à omissão de conta corrente no sistema informatizado e a existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento, diversos credores e a falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS ou RPPS, falta de apropriação na receita orçamentária do imposto de renda retido na fonte, também a divergência entre as baixas da consignação do imposto de renda retido na fonte da Câmara, que não foram contabilizados na receita da Prefeitura. Por sua vez, a conclusão a que chegou a instrução número 3356/13, DCM contraditório, foi de que a entrega dos documentos que compõem a prestação de contas efetivamente foi feita com atraso, fato este que deveria sujeitar ao responsável a penalidade pecuniária de multa, na forma prevista no artigo 87, inciso 3º-B da Lei 113/2005, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Dando seguimento à regular tramitação do processo, foi chamado para intervir no feito o ilustre representante do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, que, através do parecer número 13.877/13, opinou no sentido de que o julgamento das contas adotasse a mesma orientação do órgão técnico, ou seja, a análise que foi procedida através da DCM, reiterando a penalidade de aplicação de multa diante do atraso na entrega do processo de prestação de contas. Uma vez instruída por completo o feito, foi o mesmo submetido ao procedimento de julgamento, o qual resultou no acórdão de parecer prévio número 388/2013, Primeira Câmara, ocasião em que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por recomendação de voto ao eminente conselheiro relator, decidiu por unanimidade de seus integrantes o seguinte: emitir parecer prévio recomendando a regularidade com ressalvas das contas do município de Tibagi, da gestão do senhor Simval Ferreira da Silva, exercício financeiro de 2008, com base no artigo 16, segundo da LC número 113/05, em razão da oposição de ressalvas às obrigações financeiras frente às disponibilidades, déficit verificado, a legalidade das alterações orçamentárias, a divergência nos ajustes efetuados na conciliação bancária em confronto com os extratos bancários subsequentes, a remuneração dos agentes políticos e ao provimento do cargo de controlador interno. Segundo, determinar a aplicação de multa ao senhor Simval Ferreira da Silva, com recolhimento ao Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, FETC/PR, devidamente corrigido, através de guia própria, com base no artigo 87, terceiro
A da LC número 113/05, em razão do verificado atraso no protocolo das contas em apreço. Terceiro, determinar após o trânsito em julgado da decisão a adoção das seguintes medidas. A expedição de ofício à Câmara Municipal comunicando a decisão e com a disponibilização do processo eletrônico. B. A inclusão da decisão nos registros competentes para fins de execução, na forma da Lei Complementar número 113/2005 e do Regimento Interno. Através da certidão número 2736/13, SLC, em data de 23 de outubro de 2013, operou-se o trânsito em julgado da decisão prolatada através do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ocasião em que procedeu-se o registro da multa administrativa imposta ao gestor das contas públicas, e ato contínuo foi o mesmo comunicado para promover o recolhimento da multa administrativa no valor de R$ 704,95, devidamente atualizada. Por meio do ofício 205/13, DEX, a Diretoria de Execuções do Tribunal de Contas promoveu a informação de que o gestor Simval Ferreira da Silva promoveu o recolhimento do valor de R$ 704,95, conforme guia GRPR anexada ao processo, e, em decorrência do recolhimento, recomendou a baixa da responsabilidade pecuniária com base no disposto no artigo 514 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, posto que não haviam outras medidas executórias a serem adotadas em face do gestor. Isto posto, e uma vez demonstrada a quitação do débito, mediante recolhimento dos valores provenientes da multa administrativa, operou-se a integral quitação do débito com o registro de baixa e das sanções impostas, mantendo-se exclusivamente o julgamento de que concluiu pela regularidade, com ressalvas em relação às contas prestadas através do Executivo correspondente ao exercício financeiro de 2008. Ante o que encontra-se suficientemente demonstrado no processo, esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento recomenda ao soberano plenário do Poder Legislativo Municipal que promova o julgamento das contas na forma que lhe é assegurada constitucionalmente, fazendo a costumeira justiça, com a aprovação do presente projeto de decreto legislativo na forma como ora é proposto. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tibagi, em 31 de agosto de 2016, Pedro da Cruz Machado, presidente, Cecília Nanuzzi Pavese, relatora, José Nicolau de Carvalho, membro. Projeto de Decreto Legislativo número 3, 2016, aprova o parecer prévio número 252/12, exarado no processo número 17180-07/10 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe sobre a prestação de contas do Poder Executivo do município de Tibagi, correspondente ao exercício financeiro de 2009, na forma que especifica. Faço saber que a Câmara Municipal de Tibagi, Estado do Paraná, aprovou, e a Mesa Executiva do Poder Legislativo promulga o seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica aprovado em todos os seus termos o parecer prévio número 252/12, exarado no processo número 17180-07/10 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe sobre a prestação de contas do Poder Executivo do município de Tibagi, correspondente ao exercício financeiro de 2009. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A nobre função inerente à fiscalização de todos os atos praticados pelo Poder Executivo, na forma como encontra-se atribuída na Carta da República aos detentores do mandato parlamentar, através dos dispositivos capitulados no artigo 31, notadamente os que prescrevem os parágrafos 2º e 3º do mencionado diploma legal, cujo texto encontra-se reproduzido através do artigo 18, parágrafo 1º e 2º da Constituição Estadual e, por sua vez, reiterados no inciso 7º, parágrafo 2º e 3º da Lei Orgânica Municipal, revela a grande importância, a responsabilidade e, acima de tudo, o dever do Parlamento Municipal em relação ao exercício desta nobre atribuição. A função legislativa e a atribuição fiscalizatória complementam-se com o poder de julgar e tomar decisões com o fito de exercer um eficiente controle externo exercido com o auxílio do Tribunal de Contas em todos os procedimentos que envolvam a prestação de contas anual
que deve ser prestada pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, cujo órgão, através de minuciosa análise técnica, promove o acompanhamento do resultado e a demonstração da execução orçamentária, financeira e patrimonial, na forma como exigido na Lei nº 4320/64 e pelas exigências da Lei Complementar nº 101/00, que dispõe sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, resultando o procedimento em parecer prévio, que deve ser submetido ao julgamento dos vereadores que integram a Câmara Municipal, uma vez que cabe a estes a especialíssima atribuição de julgar as contas e tomar suas decisões de maneira democrática e soberana sobre estas, e é nesta ocasião em que os parlamentares são equiparados a verdadeiros magistrados e assim devem agir, promovendo um julgamento isento e com todos os contornos da aplicação da mais lídima justiça em relação aos casos que lhes são submetidos à apreciação e deliberação. O caso presente reporta-se à prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2009, cujo expediente foi devidamente protocolado junto à Corte incumbida da análise das contas prestadas pelos gestores públicos através do protocolo número 171.807/10 do Tribunal de Contas, datado de 31 de março de 2010, obtendo a regular tramitação quanto ao procedimento de análise e primeiro exame, que veio a resultar na instrução número 2425/10 do DCM, primeiro exame, cujo órgão apontou ressalvas consistentes em irregularidades materiais em relação aos aspectos orçamentários, uma vez que concluiu que ocorreu a abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado na Lei Orçamentária Anual, portanto sem autorização legislativa, caracterizando assim de orçamento diverso de que foi aprovado pela Câmara, bem como a existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento diversos credores e a falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS ou RPPS, bem como a falta de inscrição na dívida fundada nos precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1º de julho de 2007, constatando também a ocorrência, remuneração dos agentes políticos acima do valor devido e a falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio, aliada à demonstração da ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos ao RPPS, com a discrepância na receita, imposto de renda retido na fonte, em relação aos descontos na folha dos servidores municipais, constatando por fim que o questionário oferecido pelo município no tocante à atuação da saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica situações de irregularidade, emitindo o parecer conclusivo de que as contas naquele primeiro momento não recomendavam a sua aprovação. No entanto, em sede de contraditório, deveria ser oportunizada a obtenção de esclarecimentos e justificativas da entidade para os fatos apontados no primeiro exame. Através do ofício número 884/11 OCN-DCM e com base no disposto no artigo 352, parágrafo 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o gestor público responsável pela prestação de contas foi devidamente citado via postal através do comprovante que encontra-se anexado ao processo para apresentar as razões de defesa e exercer o direito ao amplo contraditório, conforme assegurado no artigo 5º LV da Constituição Federal, ocasião em que foi-lhe assegurado o prazo de 15 dias para a apresentação da defesa. O Poder Executivo Municipal, através do ofício número 32/2010, anexado ao processo, manejou o consagrado direito do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que buscou atender às pendências verificadas na instrução correspondente ao primeiro exame. A defesa apresentada foi submetida a uma nova análise através da Diretoria de Contas Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, resultando na instrução número 493/12 DCM contraditório, que lançou o entendimento através de novas conclusões, ocasião em que o técnico incumbido de proceder nova análise no processo confrontando com a defesa apresentada pela entidade, veio a constatar pela possibilidade de aplicar o julgamento pela regularidade das contas e a exclusão de aplicação da multa em relação às constatações anteriores, já que foram sanadas todas as irregularidades apontadas nos tópicos acima, bem como foram promovidos os esclarecimentos atinentes à
Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, cuja explicação feita pela municipalidade, recomendou o entendimento de estarem sanadas tais irregularidades e questionamentos, resultando no parecer conclusivo de que o exame procedido na prestação de contas do município de Tibagi relativo ao exercício financeiro de 2009 e à luz das exposições supraexpendidas estavam a recomendar o julgamento pela regularidade das contas prestadas. Dando seguimento à regular tramitação do processo, foi chamado para intervir no feito o ilustre representante do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, que, através do parecer número 2527/12, opinou no sentido de que o julgamento das contas adotasse a mesma orientação do órgão técnico, ou seja, a análise que foi procedida através da DCM, reiterando o posicionamento pela regularidade das contas. Uma vez instruído por completo o feito, foi o mesmo submetido ao procedimento de julgamento, o qual resultou no acórdão de parecer prévio número 252/12, Primeira Câmara, ocasião em que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por recomendação de voto do eminente conselheiro relator, decidiu por unanimidade de seus integrantes que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná emita o parecer prévio e julgue regulares as contas prestadas através do gestor Simval Ferreira da Silva, prefeito do município de Tibagi, no exercício de 2009, através de certidão número 1099/12 do S1C, em data de 20 de agosto de 2012, operou-se o trânsito em julgado da decisão, prolatada através do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, imperando-se assim a decisão que adotou o entendimento da regularidade das contas prestadas pelo Poder Executivo do município de Tibagi em relação ao exercício financeiro de 2009. Ante o que encontra-se suficientemente demonstrado no processo, esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento recomenda ao soberano plenário do Poder Legislativo que promova o julgamento das contas, na forma que lhe é assegurada constitucionalmente, fazendo a costumeira justiça, com a aprovação do presente projeto de decreto legislativo, na forma como ora é proposto. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tibagi, em 31 de agosto de 2016, Pedro da Cruz Machado, presidente, Cecília Nanuzzi Pavés, relatora, José Nicolau de Carvalho, membro. Projeto de Decreto Legislativo número 4/2016, aprova o parecer prévio número 516/12, exarado no processo número 215.425/11 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe sobre a prestação de contas do Poder Executivo do município de Tibagi, correspondente ao exercício financeiro de 2010, na forma que especifica. Faço saber que a Câmara Municipal de Tibagi, Estado do Paraná, aprovou e a Mesa Executiva do Poder Legislativo promulga o seguinte: Decreto Legislativo, artigo 1º. Fica aprovado em todos os seus termos o parecer prévio número 516/12, exarado no processo número 215.425/11 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que dispõe sobre a prestação de contas do Poder Executivo do município de Tibagi, correspondente ao exercício financeiro de 2010. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A nobre função inerente à fiscalização de todos os atos praticados pelo Poder Executivo, na forma como encontra-se atribuída na Carta da República aos detentores do mandato parlamentar, através dos dispositivos capitulados no artigo 31, notadamente o que prescrevem os parágrafos 2º e 3º do mencionado diploma legal, cujo texto encontra-se reproduzido através do artigo 18, parágrafo 1º e 2º da Constituição Estadual e, por sua vez, reiterados no inciso 7º do parágrafo 2º e 3º da Lei Orgânica Municipal, revela a grande importância, a responsabilidade e, acima de tudo, o dever do Parlamento Municipal em relação ao exercício desta nobre atribuição. A função legislativa e a atribuição fiscalizatória complementam-se com o poder de julgar e tomar decisões, com o fito de exercer um eficiente controle externo, exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, em todos os procedimentos que envolvam a prestação de contas anual, que deve ser prestada pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, cujo órgão, através de minuciosa análise técnica, promove o acompanhamento do resultado e a demonstração da execução orçamentária, financeira e patrimonial, na forma como exigido na Lei nº 4320/64 e pelas exigências da Lei
complementar número 101/00, que dispõe sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, resultando o procedimento em parecer prévio, que deve ser submetido ao julgamento dos vereadores que integram a Câmara Municipal, uma vez que cabe a estes a especialíssima atribuição de julgar as contas e tomar suas decisões de maneira democrática e soberana sobre estas, e é nesta ocasião que os parlamentares são equiparados a verdadeiros magistrados, e assim devem agir, promovendo um julgamento isento e com todos os contornos da aplicação da mais lídima justiça em relação aos casos que lhes são submetidos à apreciação e deliberação. O caso presente reporta-se à prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2010, cujo expediente foi devidamente protocolado junto à Corte incumbida da análise das contas prestadas pelos gestores públicos através do protocolo número 21542-5/11, datado de 16 de março de 2011, obtendo regular tramitação quanto ao procedimento de análise e primeiro exame, que veio a resultar na instrução número 3167/11 do DCM, primeiro exame, cujo órgão apontou restrições no tocante à remuneração dos agentes políticos, acima do valor devido, posto não ter sido localizado no processo de prestação de contas a aplicação da recomposição de 4,77% no mês de março do referido exercício, além do apontamento da restrição diante da falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério e a existência de obra paralisada no município, bem como restrições quanto à legalidade das alterações orçamentárias por falta da abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado na lei orçamentária, recomendando-se na mesma instrução que o município mantenha a efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e também na lei orçamentária anual, resultando tais constatações, no parecer conclusivo, de que as contas naquele primeiro momento não recomendavam a sua aprovação. No entanto, em sede de contraditório, deveria ser oportunizada a obtenção de esclarecimentos e justificativas da entidade para os fatos apontados no primeiro exame, com o objetivo de mitigar possíveis deficiências da administração em seus controles internos. Através do ofício 1957/2011 CC/PF e com base no disposto no artigo 352, parágrafo 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o gestor público responsável pela prestação de contas foi devidamente citado via postal, através do comprovante que encontra-se anexado ao processo, para apresentar as razões de defesa e exercer o direito ao amplo contraditório, conforme assegurado no artigo 5º LV da Constituição Federal, ocasião em que foi-lhe assegurado o prazo de 15 dias para a apresentação de defesa. O Poder Executivo Municipal, através do ofício número 001/2012, anexado ao processo, manejou o consagrado direito do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que buscou atender às pendências verificadas na instrução correspondente ao primeiro exame. A defesa apresentada foi submetida a uma nova análise através da Diretoria de Contas Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, resultando na instrução número 870/12, DCM contraditório, que lançou o entendimento através de novas conclusões, ocasião em que o técnico incumbido de proceder nova análise no processo, confrontando com a defesa apresentada pela entidade, veio a constatar pela possibilidade de aplicar o julgamento pela regularidade das contas e a exclusão de aplicação da multa em relação às contratações anteriores, já que foram sanadas todas as irregularidades apontadas nos tópicos acima, bem como foram promovidos os esclarecimentos através da anexação ao processo digital dos comprovantes e documentos que embasaram a defesa, resultando no parecer conclusivo de que o exame procedido na prestação de contas do município de Tibagi relativo ao exercício financeiro de 2010 e à luz das exposições supraexpendidas, estavam a recomendar o julgamento pela regularidade das contas prestadas. Dando seguimento à regular tramitação do processo, foi chamado para intervir no feito o ilustre representante do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná,
que através do parecer número 6383/12, opinou no sentido de que o julgamento das contas adotasse a mesma orientação do órgão técnico, ou seja, a análise que foi procedida através da DCM, reiterando o posicionamento pela regularidade das contas. Uma vez instruído por completo o feito, foi o mesmo submetido ao procedimento de julgamento, o qual resultou no acórdão de parecer prévio número 516/12, segunda Câmara, ocasião em que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por recomendação de voto do eminente conselheiro relator, decidiu por unanimidade de seus integrantes que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná emita o parecer prévio e julgue regulares as contas prestadas através do gestor Simval Ferreira da Silva, prefeito do município de Tibagi, no exercício de 2010, com recomendações ao ente para que adote medidas visando maior efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual, bem como para que tome providências em relação às obras que foram constatadas estarem paralisadas, as quais estão cadastradas no SIM-AM, sobre os números 125, 531, 40, 125, 53, 230, 125, 537, 30 e 125, 53, 741, registrando ato contínuo a correta situação no sistema SIM-AM, módulo de obras públicas. Através da certidão datada de 8 de fevereiro de 2013, operou-se o trânsito em julgado da decisão prolatada através do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, imperando-se assim a decisão que adotou o entendimento da regularidade das contas prestadas pelo Poder Executivo do município de Tibagi em relação ao exercício financeiro de 2010. Ante o que encontra-se suficientemente demonstrado no processo, esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento recomenda ao soberano plenário do Poder Legislativo Municipal que promova o julgamento das contas com base nas prerrogativas que lhes são asseguradas constitucionalmente, fazendo a costumeira justiça, com a aprovação do presente projeto de decreto legislativo, na forma como ora é proposto. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tibagi, em 1º de setembro de 2016, Pedro da Cruz Machado, presidente, Cecília Nanuzzi Pavese, relatora, José Nicolau de Carvalho, membro. Tem os convites, Cecília. Só, não precisa ler mais nada. Obrigado, vereador Jorge, pela leitura. Gostaria de nomear alguém no lugar do presidente da Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Gostaria se o vereador Vilso de Lima poderia assumir? Tá ok. Obrigado. Vilso de Lima, então. Encaminha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação final o projeto de decreto legislativo número 001/2016, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Na qualidade de presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, consulto os nobres pares. Vereador Nivaldo? Parecer favorável. Vereador Jorge? Parecer favorável. Nobre vereador, Vossa Excelência não expôs seu voto. Meu voto é favorável, perdão. Obrigado, vereador.
Senhor presidente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é de parecer favorável por 3 votos a favor e nenhum contra ao projeto de decreto legislativo número 001/2016. Obrigado. Então, votação única. O projeto e decreto legislativo 001/2016, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Vilso de Lima. Eu gostaria, antes da senhora proceder à votação, explicar como vai ser essa votação. Nós estamos votando o decreto, o projeto ou o parecer? Aqui, doutor Brandão, seria o projeto, né? De decreto, né? É o que está escrito aqui. Ok? Muito bem, obrigado. Cujo parecer final é recomendado pela Comissão de Finanças ao seu final, razão pela qual passa apenas pela votação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Perfeito? Não passa pela... Muito bem, obrigado. Aprovando o decreto, nós estamos aprovando o que disse o Tribunal de Contas, com relação à aprovação das contas. Vereador Vilso de Lima. Favorável. Vereador José Nicolau. Favorável. Vereador Jorge Paron. Favorável. Vereador Nivaldo. Favorável. Vereador Pedro Machado, presidente. Favorável. 5 votos favoráveis e nenhum contra. Pelo projeto de lei 001/2016. Projeto de decreto legislativo 001/2016. Posso caminhar, né? Encaminho à Comissão de Legislação, Justiça e Redação o projeto de decreto legislativo número 002/2016, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Ao projeto de decreto legislativo 002/2016, vereador Nivaldo. Parecer favorável. Vereador Jorge. Parecer favorável. O meu voto também é favorável. Então, Senhor presidente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é de parecer favorável por 3 votos a favor e nenhum contra ao projeto de decreto legislativo número 002/2016. Então, vamos para a votação única. Vereador Vilso de Lima. Favorável. Vereador Nivaldo. Favorável. Vereador Zé Nicolau. Favorável. Vereador Jorge Baron. Favorável. Vereador Pedro Machado. Favorável. Aprovado o projeto por 5 votos favorável e nenhum contra. O projeto de decreto legislativo 002/2016. Encaminho à Comissão de Legislação, Justiça e Redação o projeto de decreto legislativo número 003/2016, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Ao projeto de decreto legislativo 003/2016, vereador Jorge. Parecer favorável. Vereador Nivaldo. Parecer favorável. O meu parecer também é favorável. Agora já posso.
Senhor presidente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é de parecer favorável ao projeto de decreto legislativo número 3/2016 por 3 votos a favor e nenhum contra. Obrigada. Votação única também. Vereador Wilson de Lima. Favorável. Vereador Zé Nicolau. Favorável. Vereador Jorge Barão. Favorável. Vereador Nivaldo. Favorável. Vereador Pedro Machado. Favorável. Aprovado por 5 votos, favorável e nenhum contra, o projeto de decreto legislativo número 003/2016. Passo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o projeto de decreto de lei número 004/2016, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Ao projeto de decreto legislativo 004/2016, vereador Nivaldo. Parecer favorável. Vereador Jorge. Parecer favorável. O meu parecer também é favorável. Senhor presidente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é de parecer favorável ao projeto de decreto legislativo número 004/2016 por 3 votos a favor e nenhum contra. Aprovado por 5 votos favoráveis e nenhum contra, o projeto de decreto legislativo... Não, tem que pôr em votação. Esse foi parecido, foi só passado parecer, para a né? senhora o parecer. Me Agora desculpe. já tem que colocar em votação. Coloco em votação única o projeto de decreto legislativo de 004/2016. Vereador Wilson de Lima. Favorável. Vereador José Nicolau. Favorável. Vereador Jorge Barão. Favorável. Vereador Nivaldo. Favorável. Vereador Pedro Machado. Favorável. Aprovado o projeto de decreto legislativo 004/2016 por 5 votos favoráveis e nenhum contra. Hoje, como é só essas matérias, como prevê aqui a determinação do regimento interno, artigo 187, seria só essas votações. Gostaria de deixar meu boa noite a todos aqui presentes e também deixar meu sentimento, meu pêsamo que a mãe do vereador Aristeu faleceu. Gostaria que fizesse um minutinho de silêncio pela dona Dalva, uma pessoa muito conhecida aí, né, a família inteira Ribas, e gostaria de deixar um minutinho só de silêncio e aí a gente faz a final. Muito obrigada. Não havendo mais nada a ser tratado, uma vez cumprida todas as etapas regimentais previstas para a presente sessão, declaro-a encerrada, ao mesmo tempo que convoco os senhores vereadores e presentes para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 13 de setembro de 2016, às 18 horas. Senhora presidente, cabe, antes de efetuar definitivamente, um pequeno comentário da presidência da Comissão de Finanças, se assim Vossa Excelência concordar. Pois não, presidente. Só me desculpe, é que era o combinado que seria só isso, mas eu concordo com você como presidente da
de Finanças tem a palavra. É sobre a matéria? É sobre a matéria? É perfeitamente sobre a matéria. Excelentíssima senhora vereadora Cecília, presidente em exercício desta casa, excelentíssimo senhor vereador Nivaldo, vereador Jorge, componentes da mesa, vereador José Nicolau, vereador Wilson, nossa secretária da casa, representante aqui do nosso jurídico, pessoas aqui presentes, companheiros. Só para fazer um pequeno comentário, por tratar-se de um assunto de tremenda relevância para o município, que é falar dessa documentação que aqui se encontra exposta e que esteve à disposição de quem, por bem, desejasse tomar conhecimento, que é a prestação de conta da gestão do município 2007, 2008, 2009 e 2010. Trata-se da prestação de conta com os devidos pareceres do Tribunal de Contas e que foram, por 2 vezes, esmiuçados em leituras, o que constatou-se realmente de que existiram irregularidades apontadas inicialmente e que com o direito de defesa, essas irregularidades foram todas sanadas, tanto é que 2007 e 2008 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas com ressalva, por entender que as irregularidades eram muito pequenas, insignificantes até. E 2 anos, que foi 2009 e 2010, elas já saíram de lá com aprovação. Então, o que a Comissão de Finanças fez foi recomendar, pelo acompanhamento do parecer do Tribunal de Contas, vamos dizer assim, conservando e pedindo a aprovação que esta casa acabou de fazer, pela continuidade do parecer do Tribunal de Contas pelas regularidades das contas. Então, desta forma, eu vejo que 4 anos da administração anterior estão aqui expostas, para quem ainda tiver vontade de ler, tomar conhecimento, mas que estão devidamente esclarecidas com a votação desta casa que se realizou no dia de hoje. Então, foi um parecer, um laudo feito pelo Tribunal, pela Comissão de Finanças e Orçamento desta casa e que foi aprovada pelos demais vereadores também. Agradecemos a todos, então, e também a atenção da presidente que cedeu esse espaço para essa pequena recomendação, mas que é importante e que seja de conhecimento público, porque ela está sendo transmitida ao vivo, para que todos saibam que essas contas desses 4 anos estão regulares. Então, muito obrigado, senhora presidente, muito obrigado, senhores vereadores e pessoas aqui presentes. Pois não. Então, desejo a todos um feliz retorno para os seus lares e boa noite a todos.